Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Feira do Livro de Joinville. Ministério da Cultura apresenta a Feira do Livro de Joinville, Lei de Incentivo à Cultura. A Feira do Livro é patrocinada por ACAF, Acredicop, Ambiental, ArcelorMittal, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Britânia Filco, Caixa Econômica Federal, Colégio Bonja, Colégio Alfa, Fiesc, Instituto Carlos Roberto Hansen, Tigre, Multiplique, Gestora de Recursos, RH Brasil, Unicred Motorcorp, Univille e Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Conta com o apoio institucional da Agência Experimental de Publicidade da Faculdade ELUSC, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Cooper Atacadista, Giga Soluções Audiovisuais, NSC TV, OAB Joinville, Serviço Social do Comércio e Prefeitura de Joinville por meio das Secretarias de Educação e de Cultura e Turismo. A Feira do Livro é uma realização do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura e do Inspira, Instituto da Cultura e Educação. Teremos neste momento o bate-papo sobre o livro Caixa de Palavras, com o autor José Roberto de Castro Neves. José Roberto de Castro Neves é advogado, mestre pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professor de Direito Civil da PUC-Rio e da FGV Rio. Ocupa a cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Publicou e organizou diversas obras sobre história, direito e literatura. Alguns dos seus últimos livros, lançados pela Nova Fronteira, são Como os Advogados Salvaram o Mundo, Medida por Medida, o Direito em Shakespeare, O Mundo Pós-Pandemia, Shakespeare e os Beatles, A Invenção do Direito, Música e Direito e Caixa de Palavras. Peço a todos uma salva de palmas ao professor José Roberto de Castro Neves. E para fazer a mediação deste bate-papo, convidamos a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Maria de Lourdes Belo Zimat, a quem também peço uma salva de palmas. Muito obrigada, Rafa. Tá bem, muito obrigada. Então, boa noite a todos e a todas. Quero registrar aqui a presença dos professores do curso de Direito do IELUSC e dos acadêmicos de Direito do curso do IELUSC. Professor Daniel, professora Helena, professor João, professor Albano, professora Mariana, todos aqui inspiradores para essa turma de acadêmicos e acadêmicas que gostam de ler e que gostam de estudar. Também quero registrar aqui a presença da doutora Bianca Castellari Farias, do primeiro registro de imóveis, do Leonardo Teles, advogado, representando aqui todos os advogados, e o nosso palestrante, doutor José Roberto de Castro Neves. Eu queria dizer a vocês que eu tenho muita coisa para dizer a respeito dele, mas eu vou resumir para que vocês tenham acesso à fala dele, que é magnífica. Queria dizer que ele integra uma banca de advogados do Rio de Janeiro, destacada, Ferro Castro Neves, Daltro e Gomi de advogados no Rio de Janeiro, com unidades também na cidade de São Paulo. Ele escreveu já algumas obras em direito, o enriquecimento sem causa como fonte de obrigações, a intemporalidade e seus critérios, considerações jurídicas acerca das agências reguladoras e o aumento das tarifas públicas, justiça, segurança, bem comum e propriedade, uma breve introdução ao direito de propriedade e a sua função social, aspectos da cláusula de não concorrência no direito brasileiro, e outros livros publicados, Direito das Obrigações, uma introdução ao direito civil, parte geral, o Código do Consumidor e cláusulas penais, publicou e organizou diversas obras sobre história, direito e literatura.
Alguns de seus últimos livros lançados, Rafael Custódio já fez a gentileza de citar, então não há qualquer dificuldade, não preciso repetir. Caixa de Palavras é uma obra especial, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu a conheço, tive o prazer de conhecer essa obra, porque vejo as postagens do ministro Luiz Roberto Barroso todos os sábados, em que ele posta uma poesia, uma música e um livro. E foi através da indicação dele que eu acabei conhecendo o Dr. José Roberto. Eu vou fazer ao Dr. José Roberto algumas perguntas, né? A primeira delas é assim: como é que surgiu o seu gosto pela literatura? Bom, primeiro, boa noite a todos vocês. Obrigado por virem aqui, é uma honra para mim. Tuti, gratíssimo pelo teu carinho, pelo convite. Máximo está aqui em Joinville essa noite. Eu não vou saber te responder. Na verdade, eu sempre gostei de ler, desde que eu me lembro, eu estava lendo alguma coisa. Eu tenho uma lembrança muito curiosa, não sei se vocês têm, de quando a gente começa a ler. Essa é uma lembrança curiosa, né? Você começa a olhar nos lugares e ver que aqueles sinais têm alguma razão de ser. Mas sempre gostei muito de ler, muito mesmo. É o meu grande companheiro, a leitura. Alguns de seus trabalhos aproximam o mundo do direito e o mundo da literatura. Como é que nasceu essa ideia de unir universos tão distintos? Bom, na verdade, acho que tem um grupo grande aqui de advogados, né? Mas eu acho que o direito, ele te alfabetiza de outra forma, né? Você começa a ver tudo pelo esse viés do direito. E, na verdade, como a literatura era outra paixão, eu conseguia ver essas relações com muita frequência e resolvi escrever um pouco sobre elas. E tem uma coisa também que era incrível, que em sala de aula, eu dou aula há bastante tempo, sempre quando eu começava a contar uma história, eu percebia que eu capturava a atenção de todo mundo. Então, também por aí que essa ideia nasceu. Antes de lhe fazer a terceira pergunta, eu quero dizer que eu esqueci de comentar que aqui no nosso palco, aqui no nosso ambiente, nós temos a coordenadora da revista eletrônica da UAB, a doutora Marina de Boá, e está muito bem acompanhada pelo doutor Paulo, que é nosso juiz federal aqui da seção Joinville. Terceira pergunta: algumas obras são voltadas apenas para advogados e advogadas? Algumas de suas obras são especificamente endereçadas a advogados e advogadas? As obras jurídicas, talvez sim, são mais chatas, na verdade, né? Com certeza, são mais técnicas, dogmática, acho que sim. Mas as outras, o objetivo é todo mundo poder ler e, inclusive, aproximar. Tem uma história interessante, eu organizo esses textos, né? Então, teve um caso que chama-se Os Advogados Vão ao Cinema, que é um livro bem divertido. E aí várias personalidades do direito, e juízes, e ministros, e advogados, promotores falam sobre um determinado filme. E tem uma história engraçada que eu tinha tido uma experiência com um juiz, que um cliente meu achava o cara horroroso. Esse cara é horroroso, esse cara é péssimo, esse cara, imagina, um canalha. Eu disse, que isso, é uma ótima pessoa, julgou contra a gente, porque acontece isso, você perde as causas de vez em quando. Enfim, e aí esse cara escreveu um texto nesse livro do Advogado para o Cinema, e o meu cliente me ligou e disse, pô, eu li o texto do cara, que texto legal, eu tive a mesma impressão, eu vi esse filme, fiquei com o mesmo sentimento, poxa, o cara é gente fina. Eu falei, tá vendo? O livro cumpriu essa função. E hoje, né, assim, a gente vê os magistrados, né, quase como se fossem deuses, mas não são. São pessoas iguais a nós, com milhões de defeitos, erram muito, né? Então isso aproxima, isso humaniza também essa relação nossa, e não só nossa com os juízes, mas também entre nós. Tá. Qual é o objeto do livro Caixa de Palavras, que está sendo lançado aqui na feira hoje, que inclusive foi recomendado pelo ministro? Qual é o objeto desse livro? O objeto desse livro é falar um pouco sobre como a leitura ela é importante para a nossa formação como pessoa. Como ela nos ajuda em diversos aspectos. Esse é o grande gol desse livro. Eu lhe ouvi no podcast da Rádio Cultural Joinville, há tempos atrás, e na entrevista, o senhor disse que o livro Caixa de Palavras trata um pouco sobre como todos nós tivemos a vida transformada por livros. Os livros transformaram a sua vida?
Não, com certeza. E acho que é a vida de todo mundo que lê, né? A gente sempre sai um pouco... Na verdade, tem uma coisa interessante, não sei se vocês já se deram conta disso, mas eu não acho que a pessoa que leu mais livros vai ser melhor do que ninguém. Eu não acredito nisso. Mas uma coisa, eu tenho uma convicção, que quando você lê um livro, você sai melhor do que antes. Então, você é uma pessoa melhor do que você era. Fica mais rico, tem mais massa crítica, consegue desenvolver melhor, né, um argumento, refletir sobre um tema, se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso a literatura vai te ajudar e vai te fazer uma pessoa melhor. Eu acredito nisso. Com certeza. E há alguma obra no prelo, algum projeto proximamente? Um mundo. Vários. Um montão. Bem, minhas perguntas terminaram, né? Pelo menos aqui agora. Boa. Então, eu gostaria de abrir para o público formular suas indagações. Eu só pediria que... Eu preparei uma coisa para falar. Ah, preparou? Preparei. Então, as perguntas ficam depois. Não, eu acho que sim, eu me preparei para falar um pouco. Tá certo, então tá, ok. Quer dizer, não sei, pode ser, né? Porque na verdade... Claro que pode melhor. ser. Pois é, Claro eu vou descer aqui, vamos começar, né? Ficar mais... Cuidado no degrau Eu tô meio... Assim tô mais perto, né? Alô? Não dá para falar no gogó, não vai dar, senão eu vou... Na verdade, eu até me organizei com o PowerPoint. Mas o PowerPoint é muito chato, né? Você não sabe se você olha para o PowerPoint ou se você olha para quem está falando. Então, eu vou falar assim, se vocês não se incomodam, para tratar um pouco, na verdade, disso que a Tuti estava falando, sobre por que a gente deve ler. Quais são as razões pelas quais a gente deve ler. E eu separei 5 motivos que eu queria tratar com vocês. E os 5 motivos são os seguintes. O primeiro é porque a literatura te permite se conhecer melhor. Tem uma coisa extraordinária quando a gente lê um livro, é que a gente imagina tudo na nossa cabeça, como o livro, como as coisas são, como os personagens são. A gente imagina o rosto da pessoa, o timbre de voz, imagina a roupa que ela está vestida, possivelmente. Tudo passa na nossa cabeça, o lugar, o ambiente. Quando a gente faz isso, tem uma loucura de sinapses acontecendo na nossa cabeça, o que é extraordinário, a gente está trabalhando, exercendo o músculo da cabeça, mas, além disso, a gente está conversando com a gente. Quando um personagem toma uma escolha, qualquer que seja ela, moral, a gente se questiona, eu faria isso? Não, eu nunca faria isso. Não, eu discordo completamente. Eu não faria isso. E, nessa hora, a gente está se conhecendo, a gente está entendendo os nossos limites. Não, isso aqui eu faço, isso aqui está maluco, isso aqui é uma coisa doida, né? Nessa hora, você aprende qual é o seu melhor golpe, você aprende como é que você se coloca melhor, enfim, você se testa naquele momento. Então, é uma grande fonte de autoconhecimento, de se compreender melhor. Tem coisas que te agridem profundamente e talvez não agridam outras pessoas, né? Você vai entender qual é o teu limite ali. Então, a literatura vai te ensinar isso melhor do que ninguém. Depois, a literatura vai te permitir, e eu vou falar isso depois com calma, tá? Ela vai te permitir se colocar melhor. Muitas vezes na nossa vida a gente diz, poxa, eu não me coloquei bem, não era isso que eu queria dizer. Por quê? Porque eu me expressei mal. Mas qual é a escola da correta colocação? Como é que você se comunica bem? É lendo. Tem gente que fala, para você escrever tem que ler, e é verdade. Claro, tem o talento, mas esse talento ele é domado. Então, quanto mais você lê, mais estilos você vai aprender, e tanto melhor. Até porque, você deve ter reparado isso, por exemplo, alguns recursos da linguagem, como a ironia, por exemplo, que é um negócio muito delicado, a ironia ela está na divisa com a grosseria, né? A ironia é muito difícil, né? Você se valer da ironia, porque para você ser grosso é muito fácil. Então, a literatura vai te permitir dominar isso. A reticência, por exemplo. Tem vezes que você não pode falar as coisas, seria indelicado falar, mas você tem que demonstrar sem dizer. De novo, a literatura vai te dar essa ferramenta. Uma terceira razão é a interpretação. A gente também tem que interpretar, é extraordinário, a gente está sempre interpretando, e a literatura também é uma escola da interpretação. Ler e compreender o que está sendo dito. Até porque, normalmente, as coisas mais inteligentes não são ditas de forma clara. Elas ficam nas entrelinhas, né? Elas ficam subentendidas. E as coisas mais importantes, às vezes, não são ditas de forma clara, né? E você tem que entender aquilo e retirar. A literatura vai te ensinar. Uma quarta razão
é compreender a humanidade. Porque veja o seguinte, a literatura é o abecedário da humanidade. Quando você lê, você vai encontrar todos os tipos, todas as dificuldades humanas, todas as virtudes humanas. A inveja, né? O ciúme, o orgulho, a vaidade. Tudo isso vai estar na literatura de uma forma muito clara e você vai conseguir identificar aquilo e vai antever a situação. Porque tem isso, depois que você vira um leitor, muitas vezes é que nem aquele padre que senta a pessoa para fazer a confissão e ela dá 2 frases, o padre já entende qual é o pecado que ele vai falar. Já entendi qual é o pecado. A advocacia tem isso também, né? O cara começa a falar, já entendi onde que você vai chegar aqui. Não precisa nem falar mais, né? O clichê. Mas isso é muito importante, entender a humanidade, entender como é que são as pessoas, saber as dificuldades, né? E também, claro, nessa hora, como eu te falei, né? A gente se identificar um pouco, né? Com isso. Rir também dessas coisas, né? Porque é fundamental ter um pouco de senso de humor, né? Leveza de tratar da vida. E a última coisa, que é fundamental, é a cultura. Porque a cultura é onde a gente se encontra. A cultura é que nos dá, o que nos faz rir das mesmas coisas e chorar das mesmas coisas. Né? Cultura é onde a gente se encontra, são os valores que unem a sociedade. Né? Isso é um grande tema, aliás, que a gente vai enfrentar no futuro, que é a geração de muitos dos senhores aqui, é a geração que não vai se unir pela cultura como as gerações anteriores se uniram. Isso por uma razão, aliás, uma divisão importante para falar com vocês, que é interessante, é a diferença entre a informação e a cultura. A informação, que é a geração que hoje nós temos em excesso, talvez, muita informação. Os meus filhos, eu tenho os filhos que já saíram da adolescência, eles são muito bem informados, eles sabem tudo. Sabem se descarrilhou um trem em Jacarta, se nasceu um urso panda no zoológico de Pequim, como vai chover semana que vem, sabem tudo, quanto foi o jogo de rugby em algum lugar do mundo, eles sabem isso tudo. Isso é informação. Informação, ela tem valor durante algum tempo, pouco, um dia, horas talvez, e depois ela não vale nada. A cultura, diferente, é uma informação, mas é uma informação que tem carga valorativa. E logo, ela tem valor, ela tem importância para sempre. A Bíblia, por exemplo, né? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, é um maná de valores. Né? Então, essa é uma informação que, quando você aprende ela vale para sempre. Ela vai valer daqui a 200 anos, porque ela tem uma carga valorativa. Então, na literatura, também, e enfim, no cinema, tem aquilo que, né? King Kong versus Godzilla, esquece, você não vai valer numa semana. Mas você vai ler, por exemplo, sei lá, o Casablanca, que tem um montão de referências. Estou dizendo um filme que é um filme clichê, mas que é um filme que virou um certo clássico. Enfim, para dar um exemplo. Ou na literatura, você vai ler Dom Quixote, por exemplo. Isso é uma coisa que vai valer durante muito tempo. Sidney Sheldon não vai valer durante muito tempo. Ok, não estou dizendo que a gente não tem que ver Sidney Sheldon de vez em quando, que é divertido. Claro, tem um valor isso tudo. Mas em termos do que vai ficar. E o que eu estou dizendo isso que é interessante a gente pensar? Porque é o seguinte, eu vou falar da minha casa, porque aquela história que o Tolstói falava, né? Fala da sua vila, que você falará do mundo, né? A minha casa são 3, já não adolescentes mais, cada um vê a sua música no Spotify, cada um vê sua série na Netflix. Claro, a gente ri de muita coisa, mas cada um tem as suas referências. Há uma geração, antes dessa revolução da informação que a gente vivia, todo mundo via a mesma novela das 8. Então, todo mundo ria das mesmas coisas, né? Os livros eram muito parecidos. Numa geração anterior, eu falo isso para meus alunos na faculdade, eu pergunto, quem leu, eu vou falar aqui lá, Dom Quixote, ou Divina Comédia, que é um outro clássico extraordinário? Ninguém. 0. Na geração anterior, quase todo mundo tinha lido. Então, você se encontrava naquele lugar. Quem foi jovem nos anos 80, tem um montão de referências, e essas referências são muito fortes, porque eram as mesmas referências. E referências, às vezes, valorativas, culturais. Por que isso é interessante? Porque a gente está vivendo agora num mundo da revolução de informação e que logo você não sabe o que vai fazer com que a gente se encontre daqui a pouco. É difícil entender. Onde é que a gente vai rir das mesmas coisas? Quais são os valores que a gente vai abraçar? Por que cometer um crime, às vezes, ou uma deselegância, por que a gente entende que é? Porque a gente, de novo, comunga dos mesmos valores. É a cultura que une a sociedade. Sem a cultura, né, a sociedade vai embora. Então, essa é uma questão, é um grande dilema que a gente vai viver das próximas gerações, que é a ausência dessa
cultura comum. Então, o livro, por exemplo, como Caixa de Palavras, é um livro que tenta trazer de volta digamos, essa cultura, essa união de grandes clássicos da literatura. Eu acho que é importantíssimo ler os clássicos, porque nos clássicos a gente vai encontrar todas essas questões valorativas para que a gente possa, de novo, se emocionar com as mesmas coisas, entender o que é certo e errado. Isso é uma coisa interessante, que é o seguinte, tem gente que diz assim, não, gosto não se discute. Me desculpem, é claro que gosto se discute. Se discute mesmo. Tem coisa que é feia, tem coisa que é bonita. Tem coisa que é cafona, tem coisa que é elegante. É claro que gosto se discute. Agora, quando é que eu vou aprender o que é uma coisa elegante e quando é uma coisa rude? Porque tem gente que não sabe mesmo. Não tem ideia de que isso aqui é uma deselegância fazer isso. Eu, outro dia, estava uma aluna, agora mesmo, me trouxe um livro meu, do matéria que eu dava, uma xerox para autografar. Assim, e eu fiquei, assim, com uma certa... o que eu refleti na hora é o seguinte, ela não tem ideia da grosseria que é aquilo, que é trazer um livro xerocado para o autor autografar. E para ela isso é uma coisa normal, todo mundo xeroca livro, não tem copyright, não tem essa elegância. E aí, que é o grande tema, de quem é a culpa dessas coisas? É dela ou é minha? Eu sou professor, a culpa não é do aluno, a culpa é eu, com toda a delicadeza do mundo, disse, olha aqui, eu vou te dar um livro, mas não faça isso, né, com toda a delicadeza, porque hoje, inclusive, se eu falar uma coisa errada, sou lacrado, é um problema esse negócio. Rapidamente, né, poxa, professor, que isso é um outro problema, essa hipersensibilidade, né, de todo mundo também, refúgio da mediocridade, né, todo mundo, agora você me ofendeu, que é um problema também. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Mas o que eu queria mencionar com vocês, eu não sei, já estou aqui, que é a ideia dessa brincadeira de conhecer a si mesmo. Eu queria só falar um pouco de algumas obras que cuidam disso. E vocês me expulsem daqui. Até que horas eu tenho? 11 horas a gente pode... Tá, não estou brincando, gente, olha só. Mas, basicamente, eu ia começar a contar de uma obra muito antiga, feita 400 e tantos anos antes de Cristo, que é o Édipo Rei, que é uma peça de Sófocles. Os gregos, não sei se sabem disso, né? Eles faziam grandes festivais de teatro, né? Os gregos, naquela época, e aliás eu estou falando especificamente dos atenienses, né? Porque Atenas viveu nesse século, um século extraordinário, né? Entre 400 e muito até 399, que é quando Sócrates morre, ele vive um momento extraordinário que é uma ideia de democracia. A democracia é um conceito complexo, porque a democracia ela não é uma coisa natural. O homem gosta de mandar, né? A gente vê isso. Se deixar, o homem manda. E a ideia da democracia, que é o conceito, né, lógico, racional, de que a maioria deve prevalecer, é um conceito que as pessoas têm dificuldade, né? Tanto que toda uma discussão da Hannah Arendt e vários outros grandes filósofos contemporâneos que a luta contra a tirania é a grande luta do homem, porque é uma coisa não é natural, não tem democracia nos macacos, nossos primos próximos, ou nos hipopótamos, nos leões, não existe democracia. Democracia é um conceito racional que nós, racionalmente, temos que regar o tempo todo. É importante e permitir, né? Aliás, um dos problemas do Brasil hoje é exatamente a dificuldade do pacto democrático, né? Olha, a democracia é aquela história, se a maioria decidiu isso, eu perdi, palmas para a maioria, eu tenho que apoiar a maioria, né? A maioria, eu tenho que acreditar que os meus outros cidadãos elegeram, mas enfim, eu posso até discordar, mas esse é o pacto democrático. É o grande problema hoje do Brasil, porque o pacto democrático foi embora. Porque em nenhum lugar do mundo, aliás, no Brasil não, é um problema mundial, né? Isso, essa discussão. Em todos os países, ontem na França agora, o pacto democrático também foi embora, agora, 2 dias. Enfim, esse é um tema filosófico, inclusive. Mas, enfim, os gregos iam ao teatro não para se divertir, mas eles iam ao teatro para discutir temas da sociedade. E na Grécia, naquele momento, ali um raio, eles tiveram essa ideia da democracia, que é um conceito moderno, extraordinário. Veja só, eles tiveram aquilo na democracia grega naquele momento, e depois disso, a democracia só foi voltar ao mundo com os americanos, na Revolução Americana. Esse tempo todo não teve democracia, não existiu essa ideia. E a democracia grega também, assim, registrar, era uma democracia um pouco diferente.
porque era a democracia dos homens, né? Dos homens locais de Atenas, com uma determinada idade, e os estrangeiros estavam fora, os metecos, né? As mulheres estavam fora, os escravos que havia também, mas de qualquer forma tinha essa ideia de democracia. Então eles, principalmente o Ésquilo, que foi uma geração anterior ao Sófocles, os Sófocles falavam de democracia. E uma peça extraordinária que fala do autoconhecimento, é o Édipo Rei. E o Édipo Rei, veja, eles faziam trilogias. É interessante lembrar, a gente pensa, né, no Poderoso Chefão, Guerra nas Estrelas, mas os gregos, como de costume, estavam na frente. Então eles fizeram essa trilogia, e na verdade o Édipo Rei é uma peça que fala de uma pessoa. Deixa eu começar diferente. Começa com a história de um rei que se chamava Laio, que era um ditador, se casa com uma mulher um bem mais jovem que ele, que é a Jocasta. Os gregos acreditavam numa maldição familiar, que chamavam de genos. Era a maldição familiar. Então, a família toda, se alguém fizesse um mal, a família inteira pagava por aquilo. E ele tem um filho com essa jovem Jocasta, ele vai ao Vite, né? E eles acreditavam muito nisso. Então, eles iam ao adivinho, ao oráculo, e o oráculo disse, olha, esse garoto vai ser desgraça de Tebas. Aí, então, o pai não tem nenhum pudor e diz, mata o garoto. E aí tem um clichê, né, um arquétipo clássico, né, de mandar matar a criança, que não é morta, e a gente lembra bastante da Branca de Neve, que acontece a mesma coisa, né? Ou do Moisés também, que é a mesma coisa, né? Então ele não mata, ele machuca os pés, o Édipo o nome tem a ver um pouco com isso, e ele entrega a criança para um pastor, o pastor leva a criança para Corinto. Em Corinto, esse garoto ele é criado pelos reis de Corinto como se fosse o príncipe de Corinto, mas ele não era, porque ele não sabia quem ele era. E esse é o grande problema da história. O Édipo não sabe quem ele é. Em um determinado momento, mais velho, com 18 anos, arrogante, um bêbado diz para ele, olha, você não é nem filho dos seus pais. Problema. Ele então resolve ir ao oráculo, e o oráculo dá duas notícias para ele, nenhuma das duas legais. A primeira é que ele vai matar o pai, não é uma coisa legal de ouvir. Não é uma coisa boa de ouvir. A segunda coisa, também complexa, você vai casar com a sua mãe. Pô, ups, né? Calma, né? Não é legal. Ele então resolve ir no caminho contrário de Tebas, e numa encruzilhada, e sempre numa encruzilhada é uma imagem linda, né? De momento de vida, de decisão de vida, passa um séquito, que está carregando numa liteira um senhor, muito arrogante também, manda ele sair da estrada, ele não sai, ele briga, ele mata todo mundo, um cara consegue fugir. O cara que estava na liteira era o pai dele, era o Laio. Ele sai dali e vai para Tebas, e Tebas está, naquele momento, com um drama, que é uma esfinge, que é um monstro mítico, é um monstro que tem uma cara de mulher, o corpo de leão e as asas, na porta da cidade, e não deixa ninguém entrar e ninguém sair. É um grande problema, só que a esfinge ela lança um desafio. Ela lança um desafio para quem quiser entrar. E aí vem uma coisa interessante do nome do Édipo. Porque o Édipos, ele tem mais de uma acepção, grego, né? Ele significa dois pés. O Édipos, dois pés. E também significa eu sei. Então ele tem essa dupla significado. Eu sei e dois pés. Então ele resolve enfrentar a esfinge. A esfinge fazia um enigma. Ela dizia, decifra-me ou te devoro. Então ela dizia, olha, se você acertar o meu enigma, eu morro, eu vou embora, eu me mato. Mas se você errar, eu te devoro. E o Édipo, então, aceita aquele enigma. Ele estava, né, querendo saber quem ele era nesse momento da vida, que todos nós, de alguma forma, temos, né, para entender bem qual é a nossa identidade, o que a gente significa. E aí ele topa e ela faz um enigma que é conhecido, que é o seguinte, qual é o animal que de manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 patas e à noite tem 3 patas? E o Édipo diz, eu sei, e é o homem. É o homem que é assim. Porque o homem, quando ele é criança, ele engatinha, mais velho, ele anda em dois pés, e no fim da vida ele se apoia na bengala. Ele acerta, a esfinge vai e se mata, e ele então é o salvador de Tebas. Quando ele chega em Tebas, então está lá a Jocasta, que é jovem, o Laio morreu, então eles entregam a Jocasta para o Édipo, que é a mãe dele, sem saber, então, ele se casa com a mãe. Mas aí que está, não é one night stand com a mãe, não. Ele tem 4 filhos com a mãe. 4 filhos com a mãe. Rola um romance fortíssimo com a mãe. Enfim, e lá adiante, um dia, volta uma praga
para a cidade de Tebas. Eles vão no oráculo de novo, esse oráculo que só traz mais notícias, e o oráculo diz o seguinte: temos um problema aqui. Qual o problema? É o seguinte: o assassino de Laio está impune. Enquanto o assassino de Laio não for punido, enquanto esse crime não for aplacado, Tebas vai pagar. E aí começa a peça. E a peça, para quem gosta de direito, é um questionamento, é uma investigação. Porque o nosso inocente Édipo, que não sabe quem ele é, e esse é o grande problema dele, ele não sabe quem ele é, resolve procurar quem é o assassino de Laio. E fazer tudo para saber. E procurar quem é o assassino de Laio. Então, chamar as pessoas, procurar quem estava o cara sobrevivente, enfim, quem é o assassino de Laio, e ele vai procurando, até que, claro, no meio do caminho, ele descobre que ele é o assassino de Laio, ele é o marido da sua mãe e que os filhos dele são, na verdade... Bom, é uma questão complicada de família, você é pai e irmão ao mesmo tempo, enfim, essa complicação. Ele se cega, Jocasta se mata, enfim, é uma grande tragédia grega, tudo, de novo, porque ele não sabia quem ele era, e o livro tem um mundo de implicações. Mas, enfim, eu podia até falar um pouco mais, mas eu notei aqui uma série de questões. Um livro que fala muito sobre quem nós somos, é um livro que, aliás, eu recomendo vivamente que vocês leiam, que é O Retrato de Dorian Gray, que é um livro do Oscar Wilde. O Oscar Wilde foi um cara à frente do tempo dele, né? Enfim, ele foi preso porque ele era homossexual na Inglaterra naquela época, e você era preso naquela época, mas isso em 1800 e muito, e ele escreve esse livro, que é uma história que, para mim, é o vidente do Instagram. Porque qual é a história do Oscar Wilde aqui? Esse cara, que é o Dorian Gray, que veja que é um nome, e o nome é sempre legal, né? Porque o nome tem sempre uma razão de ser, né? Dorian é dourado e Gray é cinzento, então o nome dele já é um pouco contraditório com ele mesmo. Bom, o Dorian Gray, ele faz uma quadro dele, lindo. Ele todo bonitão, dandy, charmosérrimo, e o quadro é lindo. E aí ele percebe que, à medida em que ele vai fazendo escolhas muito reprováveis, morais, ele fica lindo, ele permanece maravilhoso, mas o quadro dele vai ficando muito feio. O quadro dele, a imagem do quadro vai se deteriorando e ficando uma pessoa decrépita, horrorosa. Ele, então, passa a esconder o quadro. E é muito interessante porque essa imagem, né, da pessoa que ela se projeta e ela tem vergonha do que ela virou e passa, então, a representar, ela é muito forte, né? Porque eu nunca vi alguém no Instagram dizendo: hoje tive, sei lá, dor de barriga, né? Não rola isso, né? Hoje estourou meu pneu, estou aqui trocando pneu, né? A gente não fala: pô, estou aqui, fui reprovado, estou aqui no Instagram, né? Numa matéria qualquer, tirei uma nota péssima. A gente publica só aquilo que é uma persona, né? E a nossa sociedade de hoje vive disso, né? De uma realidade paralela, né? Eu vou falar por mim, eu tenho milhões de problemas, obviamente, milhões de dificuldades, claro, todo mundo tem, né? Mas a gente isso a gente não comenta, né? Mas, enfim, é um livro interessantíssimo, muito bem escrito e um barato de livro. E é muito louco isso, né? Porque ele foi escrito, sei lá, em 1880, ele é anterior ao Freud ter tratado do subconsciente. Então é muito, muito louco você imaginar isso. E aí, só para caminhar, então esse é um primeiro ponto. Eu vou ter que andar aqui rápido, porque eu estou vendo que senão eu vou ficar a vida toda. O segundo tema é a questão da comunicação. E aí eu não sei se, para citar um livro que é delicioso, não sei se vocês já leram ou lembram das Mil e Uma Noites, que é um clássico da literatura oriental, né? As Mil e Uma Noites, ela começa, não sei se vocês vão lembrar, na seguinte situação: o sheik lá, ele é traído pela mulher. E ele fica muito mal, porque ele é traído pela mulher, e diz o seguinte: nunca mais uma mulher vai me trair. E ele, então, passa a matar todas as mulheres que dormem com ele. Então, elas dormem com ele uma noite e ele mata em seguida. E acaba sendo um problema isso, né? Porque, poxa vida, as mulheres ficam, todas as mulheres morrendo, os pais chateados, ruim. E aí,
a filha de um vizir lá, a Sherazade, ela diz, eu topo ir dormir com o sultão. Eu topo dormir com o sultão. Mas Sherazade, que perigo, você vai morrer, porque ele mata todo mundo. A Sherazade, não, eu garanto, deixa comigo. E aí, quando a Sherazade é apresentada ao sultão, ela começa a contar uma história. E ele adora, né, a conversa da Sherazade, e quando ela está perto de acabar, ela diz, opa, amanhã eu continuo. E aí ele não mata a Sherazade, claro, porque ele quer ouvir a continuação da história. Na noite seguinte, ela faz a mesma coisa, ela começa a contar uma história, ele fica, então, o que acontece? Não, depois eu continuo essa história. E aí ela vai enrolando, e daí passam 1001 noites. Nessas 1001 noites, ela tem 3 filhos com o cara, e ao cabo disso ele percebe que ele está errado, que a Sherazade é gente fina, e que não tem que matar na coisa nenhuma, e ele fica apaixonado pela Sherazade, e tudo acaba bem, porque ela soube contar a história. Então, vejam como é que isso é importante, né? A ideia da comunicação é uma ideia, assim, de como você se coloca, ela é fundamental. Vou dar uns exemplos para vocês que são interessantes. Você vê o seguinte, o Damaso, que foi um papo importante, ele queria trazer o evangelho do grego, onde ele estava, né? Do aramaico, para o latim. E ele elege um intelectual, no século IV, que era o São Jerônimo, para esse trabalho. E o Jerônimo tinha uma escolha naquela hora, que era fazer uma tradução para um latim erudito ou fazer uma tradução para um latim que fosse o latim usado pelas pessoas, pelo povo, o latim vulgar. E ele, inteligentemente, e com certeza a igreja... o cristianismo teria sido outro, não fosse essa escolha do São Jerônimo, ele fez o latim vulgar, a Vulgata, que é como as pessoas passaram a entender e aproximou as pessoas da igreja, dos ensinamentos de Cristo, porque ele usou uma língua que elas conheciam. Não ficou uma coisa erudita, ia ter sido outra história, né? O Lutero, quando ele vai preso, ele não vai preso, ele se esconde, né? E ele resolve também fazer a tradução da Bíblia, da Vulgata, para o alemão, ele faz para o baixo alemão, ele faz para o alemão comum do povo. Outra ideia genial. O protestantismo não teria tido o sucesso que teve se as pessoas não conseguissem entender. Então, conversar, falar, é fundamental entender, né, o que você está dizendo e entender para quem você está dizendo. Tem uma história engraçada. Você sabe que quando os portugueses começaram a ir para as Índias, né, atrás das especiarias, os primeiros navegadores, quando eles conseguiram, primeiro passando pelo Bojador, né, foi uma desgraça completa, porque, vocês sabem, eles tinham que fazer uma volta grande, né, aquela bolsa da África, não dá para você navegar pela costa, porque a corrente é contrária. Então, eles tinham que correr lá para dentro do mar, inclusive vieram ao Brasil por causa disso, para pegar o vento bom para poder descer. É uma coisa que não é intuitiva, né? Morreu muita gente até eles chegarem nisso. Mas quando eles conseguem cruzar do Atlântico para o Índico, é uma desgraça aquele lugar. É uma coisa que eu nunca consegui entender bem, mas há um desnível do mar. Então é um lugar horroroso. E eles chamaram o lugar de Cabo das Tormentas. Quando eles voltaram, né, o rei disse, olha, cara, não dá para ter esse nome, porque eu quero estimular a turma para ir para lá. A gente tem que mudar de nome, esse marketing está ruim. E resolveu rebatizar de Cabo da Boa Esperança. Olha que nome bonito, né? Porque você fica animado. Cabo da Boa Esperança é um lugar horroroso, tá? Mas é o puro marketing de ver. Bom, ainda, e aí até um pouco do mundo hoje, né? A gente sempre, também de comunicação, tem que sempre tentar falar de uma forma concisa. Isso é uma outra coisa de hoje em dia. As pessoas não têm muita paciência mais para nada e não têm nem tempo para muito. Então, aquelas coisas muito alongadas. Eu estou vendo aí uma turma com camisa de direito aí, né? Na advocacia mesmo, né? Se você for uma petição gigantesca, ainda que você precise disso, vai ser um problema, porque fazer com que a turma leia. Então, a literatura também vai ser uma escola de concisão. E eu separei aqui um texto interessante. Eu gosto muito de Shakespeare, tá? Eu não falei ainda dele, eu me controlo sempre, porque eu realmente gosto muito, e estudei muito Shakespeare e tudo. O Shakespeare tem um exemplo muito bom de concisão, que é o começo do Romeu e Julieta.
O que acontece é o seguinte, o Romeu e Julieta, todo mundo conhece a história, ele começa com uma pessoa indo na frente do palco e falando 8 frases. Nessas 8 frases, ele conta tudo o que vai acontecer na história, tudo o que vai acontecer. Aí você pensa, pô, que spoiler é esse? O cara chegou aqui e já me disse o que vai acontecer. Pô, eu não preciso saber mais nada. Não. Quando ele fala as 8 frases, nós, espectadores, ficamos, ao contrário, magnetizados e queremos saber como é que continua essa história. Isso é uma forma na advocacia muito importante, porque é isso, você quer contar para o juiz em 8 frases tudo o que está acontecendo, mas depois fazer com que ele fique ali, né, nervoso para entender o resto. Olha o que o cara fala, olha. 2 famílias, iguais em dignidade, na linda Verona onde se passa esta cena, levadas por antigos rancores, desencadeiam novos distúrbios, nos quais o sangue civil tinge mãos cidadãs. Da entranha fatal desses 2 inimigos ganham vida, sob a diversa estrela 2 amantes, cuja desventura, lastimoso fim, enterraram com a morte a constante sanha de seus pais. Tudo está ali, em 8 frases, o Shakespeare contou exatamente o que vai acontecer no Romeu e Julieta. Mas você ouve isso aqui e você, peraí, e agora? Me conta aí então, o que acontece a partir daí? E essa é um grande exemplo de como a literatura pode te ensinar a ser mais sucinto e objetivo. Bom, vamos falar da interpretação, né? Que é uma outra coisa. E eu queria contar uma história para vocês, que é uma história antiga, medieval, e eu não queria que vocês ficassem chateados comigo, mas é uma história medieval mesmo, tá? É uma história que foi contada por um cara chamado Chaucer. Ele contou uma versão dessa história. Estou aqui me atrapalhando. Clamse aqui, né? Bom, daqui a pouco eu me viro. Obrigado. Pronto. Bom, tá horrível isso, né? Faz mal, você entenda, a gente vai entender. Bom, alguma mágica. Aquela dobradura, origami, né? Tá um pouco isso, né? Bom, meio isso, né? Mas olha só, gente, tá estranhíssimo, né? Mas o que eu ia contar para vocês essa história? Essa lenda é uma história antiga de um cara chamado Chaucer. Chaucer foi um cara que ele foi um inglês, século XIV, e ele foi para a Itália. E na Itália ele conheceu um modelo novo de contar a história que ele chamava de novela. Novela porque era exatamente novo. Então, Boccaccio e tal, os caras estavam nessa linha. E ele conta uma história na Inglaterra de pessoas que estavam fazendo uma peregrinação para ver um túmulo. E cada uma dessas pessoas contava histórias. E é uma história que é contada por uma mulher de Bath, que é uma cidade na Inglaterra. E a história é a seguinte, olha só. E a história, de novo, é medieval. Tá? A história é a seguinte. Tinha um cavaleiro que queria mostrar o seu valor. Ele queria mostrar como ele era um cara bacana e um valor, ele queria, enfim, revelar toda a sua grandiosidade. E ele sai pelo mundo para mostrar isso. Ele encontra um mago muito poderoso, que diz para ele o seguinte: cavaleiro, eu sei o que você procura e eu posso te dar. Mas eu tenho que fazer um quest, eu tenho que fazer como é o nome? Você tem que fazer um feito. Qual é esse feito? É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter 1 ano para responder essa pergunta. Se você acertar essa pergunta, ótimo, eu vou te dar poder, glória, dinheiro, tudo. Se você perder, você vai ser meu servo para sempre. E eu sou mau. Então, isso não vai ser bom para você. Você aceita, então, esse quest aqui, esse teste? Ele diz o seguinte, eu aceito. Então, eu vou te fazer uma pergunta, cavaleiro. E a pergunta é o seguinte: o que as mulheres querem? Você tem 1 ano para ir pelo mundo e me dizer o que as mulheres querem. Tantã. De novo, não fiquem chateadas comigo, senhoras, isso foi escrito há muitos séculos atrás e não foi o autor da história, tá? E aí ele sai pelo mundo, então, à procura dessa resposta, o que as mulheres querem. E não é uma resposta simples, com todo respeito. Não é uma resposta simples. Então ele vai, procura, e cada vez fica mais enrolado naquela resposta e cada vez ele tem certeza de que ele está mais longe de entender o que as mulheres querem. Chega na véspera daquele dia combinado para encontrar com o mago, um problema, porque imagina, vai virar servo daquele mago, o mago malvado, vai virar desgraçado. Ele passa numa clareira e encontra uma senhora, uma velha, toda errada, sarnenta, verruguenta, careca, banguela, toda errada, velha. E a velha diz: jovem, eu sei o que você procura. Ele fica preocupado. Como assim? Não, eu sei. Você tem que responder uma pergunta amanhã. Eu falei: caramba, é isso mesmo. E outra coisa, eu sei a resposta.
Você sabe a resposta? Sei. E eu posso dar a resposta. Então, por favor, rápido, porque eu estou prestes a virar aqui o servo de um mago horroroso. Qual é a resposta? Bom, é o seguinte, eu te dou a resposta, mas eu quero uma coisa em troca. Ok, o que você quer em troca? Você tem que se casar comigo. Aí o cara fica preocupado, porque assim, era uma figura abjeta, né? Estranhíssima, né? E ele diz, bom, onde é que eu estou pior aqui, né? Tá bom, eu vou aceitar então, eu me caso com você, mas você vai ter que me dizer qual é a resposta. A resposta da seguinte pergunta: o que as mulheres querem? E ela disse, tá bom, eu vou te dizer. O que as mulheres querem é o seguinte, senhores, não foi eu que fiz essa história, não é minha, tá? As mulheres querem poder. As mulheres querem mandar. As mulheres querem estar no comando. Silêncio. Deep shit. Beleza, ótimo. Não sei o quê. Muito obrigado. Ele vai, então, fala com o mago, diz, olha, eu sei qual é a resposta. O mago, qual é a resposta? As mulheres querem mandar. Isso que elas querem. Elas querem comandar a situação. O mago diz, está certíssima a resposta. É isso mesmo. Agora, cuidado com essa mulher, hein? Cuidado com ela. Eu vou te dar tudo o que eu prometi, mas cuidado com ela. Ele volta para casa. E encontra, então, aquela coisa estranhíssima, toda errada, careca, sarnenta, pelo quente, tudo errado, na porta de um castelo, porque agora ele mora num castelo, né, porque ele tem tudo. Ela pega ele pelo braço e leva, então, o jovem cavalheiro até o leito, e quando ela se deita no leito, porque eles têm que consumar o casamento, ela se transforma na prima bonita da Gisele Bündchen. Linda, maravilhosa, e eles têm uma noite tórrida de amor, uma maravilha, e contentíssimo. E quando o sol está quase raiando, aquela mulher, agora linda, chega para ele e diz o seguinte, cavaleiro, você tem que fazer uma escolha agora muito importante, que vai ser fundamental para o resto da sua vida. Pois não? Qual? Já preocupado, né? É o seguinte, o que você prefere? Você prefere que eu seja aquela coisa horrorosa durante o dia e essa linda donzela à noite, ou você prefere o contrário? Você prefere que durante o dia eu seja uma linda donzela e à noite eu vire aquela velha repugnante? O que você prefere? O que você prefere? O que você prefere? Bonito durante o dia? Alguém diverge, não? Hã? À noite? Mas eu vou te contar, por que essa história ela ficou durante muito tempo? Porque esse cavalheiro, ele foi muito, muito inteligente e entendeu a história. E sabe o que ele disse? Ele não disse nada, nada. Ficou quieto. E ela ficou linda sempre. Porque ele percebeu que o que ela queria era mandar. E a hora que ele mandasse, ela ia ficar feiosa, alguma hora. Era melhor deixar ela no comando. E eu sou casado há muitos anos, e essa é um grande ensinamento para um casamento. Deixar ela falar, deixar ela comandar, e ela ficou linda sempre. E essa história tem 800 anos. Né? Mas, enfim, é sobre interpretação. Ele conseguiu interpretar a história, ele conseguiu entender. Né? Ele foi um bom compreendedor da história. Enfim, e aí, bom, claro, a gente hoje fala pouco, mas os símbolos são interessantes. A literatura é cheia de símbolos, né? Eu até anotei aqui alguns, mas eu vou ter que correr um pouco. E os símbolos são muito interessantes, realmente muito interessantes. Bom, o quarto elemento é compreender a humanidade. A compreensão da humanidade, pela literatura, é também um grande ativo, porque a gente vê um montão de coisa. E aí eu vou citar um pouco Shakespeare, que tem uma história interessante, que é uma... A gente falou da tragédia grega, né? A tragédia grega tinha uma característica, aliás, todo o teatro, na história da civilização ocidental, ela tem uma característica muito forte até a Renascença, que é a ideia do destino. O destino era o senhor de tudo. As coisas aconteciam porque já estava escrito. E nada que o homem fizesse podia modificar isso. No Renascimento, né, por razões que a gente sabe, muda esse conceito. E o homem fica sendo o grande motor da história. E as coisas acontecem, deixam de acontecer por causa do homem, por causa do temperamento dele. Então tem uma coisa interessante, que é uma brincadeira que se faz, é que se você, mesmo a tragédia, isso a gente vê muito até na advocacia, ela acontece por causa da pessoa, pela peculiaridade dela, pelas dificuldades de uma pessoa. Então tem uma brincadeira que é a seguinte, vocês conhecem a história do Hamlet, né? O Hamlet era o príncipe dinamarquês,
cerebrino, intelectual. Ele vai estudar em Württemberg, que era exatamente onde o Lutero escreveu lá, fixou as teses dele, quer dizer, onde trazia as luzes, né? Enfim, onde o Fausto do Marlowe vai estudar também. Então, Württemberg era supostamente um lugar de luzes, e ele vai para a Dinamarca, e quando ele chega na Dinamarca, ele vai porque o pai dele morreu. Quando ele chega lá, ele descobre que a mãe vai se casar com o tio, rapidamente. Quer dizer, a comida, ele até brinca, né? A comida nem esfriou ainda, é a mesma comida que ele vai servir tanto na missa do sétimo dia e no casamento. E ele não acha isso nem um pouco engraçado, e ele suspeita que o tio matou o pai, o tio dele, o Cláudio, matou o pai, que era o Hamlet Sr., para ficar com o trono, para ficar com a mulher, enfim, para ter o lugar do pai. Só que ele é um homem moderno, ele não é o justiceiro medieval. Então ele pensa, e o Hamlet ele reflete, avalia, pondera, ele não consegue tomar atitude. Ele é um cara do pensamento. Então ele fica, vai e volta, e só na última cena do quinto ato é que tem o desfecho da história, enfim, com a morte dele também, né, e do tio. Pois bem, outra figura é o Otelo, que é uma peça que ele vai fazer um pouco depois. O Hamlet é 1601, o Otelo é 1604. Mas no Otelo, o que acontece? É um general Moro que protege Veneza e é um homem da guerra. O general Moro, como é um homem da guerra, não tem contraditório, porque não tem contraditório na guerra. Na guerra é matar ou morrer. Então não tem pensamento, não tem reflexão, ele toma medida e acaba. Ele não tem grande questionamento, não tem diálogo, né? É matar ou morrer. Ele se apaixona por uma jovem, bem mais jovem que ele, né? Que é a Desdémona, que é local, bonitinha, ele é um moro, ele é um forasteiro, e o imediato dele, que é o Iago, sopra, e é um invejoso, é ciumento, ele sopra no ouvido do Otelo que a Desdémona está tendo um caso com o Cássio, que é um imediato dele, e o Otelo acredita nisso, sem questionar. Ele acaba matando a Desdémona por esse ciúme dele enlouquecido, porque ele acha que está sendo traído, e sem dar chance a ela de se defender adequadamente. Enfim, mas essas tragédias, elas acontecem porque o Otelo tem o temperamento do Otelo e porque o Hamlet tem o temperamento do Hamlet. Se você trocasse esses personagens, não haveria tragédia. Veja, se o Hamlet fosse o Otelo, ele nunca ia acreditar no Iago, que era esse cara que ficava envenenando ele. Aquela não ia ter tragédia, não ia ter nada. Ele simplesmente não ia acreditar no cara. Não ia ter acontecer nada. O Iago ia tentar dizer, essa tua namorada, tua mulher tem um caso com o Cássio. Ele não ia se importar com isso. Então não ia ter nada de tragédia. E se o Hamlet tivesse o temperamento do Otelo, ele ia matar o tio na primeira cena do primeiro ato da peça. Não ia ter peça nenhuma. Ele ia chegar na Dinamarca e matar o tio. Acabou. Não ia ter tragédia. A tragédia existe por causa da personalidade. Isso a gente vê muito na vida, né? Porque muitas vezes alguma coisa que para você é uma tragédia, é uma desgraça, poxa vida, você fica lá, volta com aquilo na cabeça, não consegue levantar, fica... Para outras pessoas é um fato totalmente trivial, não tem nenhuma importância. Então a tragédia está na humanidade. Isso é um ensinamento incrível, né? Uma outra história também da cultura, e acho que aí os advogados devem ler sempre o processo do Kafka, né? O Kafka também é uma história interessantíssima também, porque ele era judeu de uma família alemã que morava em Praga. Então ele era uma dupla minoria em Praga. Ele vai fazer direito e vai trabalhar numa empresa de seguro de saúde, né? E fica negando o seguro de saúde o dia inteiro. Imagina, aquilo não deve fazer bem para ninguém aquilo, né? E ele, coitado, depois tem uma história, e ele escreve o processo, tem que ir embora, né? Então, vou terminar aqui, porque senão a gente vai embora. Não, claro. Bom, mas enfim, e a última, esse é o problema dessa história, porque realmente a gente vai embora aqui, e eu acredito, eu não falei muitas coisas, mas só para terminar, que é falar um pouco de cultura, a cultura é um outro aspecto que a literatura vai trazer de uma forma totalmente extraordinária. E eu queria só citar uma pérola de valor, que é a parábola do bom samaritano, do Evangelho de São Lucas. Sabe que cada evangelho tinha uma razão de ser, né? Ele tinha um propósito, ele tinha um grupo específico que ele mirava, né?
O Evangelho de São Lucas, que era ligado a São Paulo, ele ligava para os gentios, né? Ele queria atrair os não-judeus para a nova religião. Então ele é o evangelho que tem mais parábolas. Particularmente, eu gosto mais do evangelho do São João, que é o sinótico, é o evangelho, né? Mas o de São Lucas é barato. E a história do bom samaritano é uma história linda. E, para quem gosta de direito, ele antecipa o conceito da boa-fé objetiva. Mas, enfim, a história do samaritano, todo mundo lembra, é o seguinte: os arredores de Jerusalém tinham muitos bandidos, porque as pessoas iam para Jerusalém comercializar, saíam e os bandidos ficavam à espreita fora. E aí sai esse sujeito, ele é assaltado, né, e é jogado no meio da estrada. Então passa primeiro um sacerdote, e olha que linda essa imagem que está na Bíblia. Ele atravessa a rua, ele sai do lado da rua dele, ele sai e não socorre essa pessoa que foi assaltada e que está largada na rua. Depois vem um Cohen, vem um nobre judeu, e também faz a mesma coisa. Ele não passa, ele cruza a rua. E aí vem um cara de Samaria. E Samaria era uma cidade que ficava fora de Jerusalém, e que era o Niterói, estou brincando, brinca, né? Mas Samaria era uma cidade em que, estou brincando porque meio aquela niteroense, a gente tem uma brincadeira enorme no Rio de Janeiro, carinhosa, evidentemente, claro. E em função disso, era uma pessoa que eles achavam, esse cara aqui ele é menor, ele não é um cara bacana, porque ele é de Samaria, tinha um preconceito enorme. Só que esse samaritano vai e socorre o cara que está machucado, leva o cara para uma estalagem, paga a estalagem, ajuda o sujeito, enfim. E aí Jesus pergunta o seguinte: quem agiu bem? Quem agiu bem? E aí a resposta óbvia é o cara de Samaria. O que Jesus está dizendo naquela hora? E por isso que é tão importante isso, é tão importante num país como o nosso, que é um país muito desigual. Que o que você é, ou o que você tem, não é importante. O importante é o que você faz, é a tua conduta. Isso é que é importante. Isso é que vai fazer uma diferença, isso que vai te distinguir para você ser uma pessoa mais bacana ou não. Então, todos os seus títulos valem muito pouco, o que vale é a tua conduta. Isso é um grande ensinamento, é um grande valor. Por isso que tem tanto valor nessa história. Então, a literatura tem um mundo de questões como essa, que você racionaliza isso, pensa nisso, reflete com isso, e você revê um montão de atos. Você quer ser quem? Você quer ser o cara que atravessa a rua ou você quer ser o cara que ajuda os outros? Não, eu quero ser esse cara aqui. Então, isso tudo a literatura vai permitir que você faça. Então, bom, para terminar, e eu realmente assim, eu adoraria falar, mas esse é um assunto delicioso, aliás, era muito legal de até bater papo, porque é um assunto infindável. Eu queria primeiro agradecer muitíssimo a você, te agradecer a todos vocês, obrigado pela atenção, sugerir, né, que realmente a leitura é um hábito. Não sei se vocês lembram, mas eu me lembro bem, quando eu era pequeno, eu odiava tomar banho. Banho não, de jeito nenhum, né? Escovar dente, não. E num determinado momento da vida, graças a Deus bem pequenininho ainda, você percebe como é bom tomar banho e como é bom escovar o dente. E aquilo se incorpora na sua vida e vira um hábito saudável. Ou fazer esporte, né? São hábitos que a gente inicialmente tem uma certa dificuldade ou não gosta, mas depois, quando você incorpora aquilo na vida, vê como aquilo é saudável. E a literatura, ou a leitura, é muito semelhante. A gente hoje tem muitos concorrentes da literatura, né? Muitas séries legais, muito filme, muitos outros programas, mas com certeza a literatura vai trazer para você uma paz de espírito, tanto essa, uma felicidade também de conversar com você mesmo, de conhecer outras coisas, que não tem nada igual. Então, é um hábito que vale a pena cultivar. Bom, muito obrigado de novo. Obrigadíssimo. Gratidão, não é? Não foi um banquete? É um banquete.